reiniciando essa nossa conversa, voltando agora para valer. Dessa vez com a nossa maravilhosa e querida convidada dessa noite, ilustríssima escritora Nélida Pinhon. Uma honra, uma alegria e, nossa, um privilégio, né? Não é qualquer um que fala com uma Nélida Pinhon, não é, né? Então, delícia, ela já está entrando, vamos falar com ela. Nélida Pinhon, minha querida. Oh, minha querida, que Já estou honra. aqui. Oh, linda. Como é que vai? Acho que vamos conseguir, né? Conseguir. Sim, que Ah, delícia, que graças a coisa Deus. boa. Que bom, que Que bom. honra, minha querida, que honra Que falar com a alegria. Você senhora. é danadinha, vocês são danados, hein? Formidáveis. Somos, aliás, somos lutadores e lutadoras, no Somos, caso. somos, né, Nélida? É Olha, verdade. tanto que eu insisti, eu falei, ela tem que participar no Flipos, nem que for de forma virtual por enquanto, né? Por enquanto, de Depois forma vamos virtual. sim, vamos lá, se Deus quiser. Que delícia, uma alegria, né? Uma imensa, imensa falar com você E nessa noite no eu também estou muito projeto. contente relembrando nossa amizade, atualizando Sim, nossa amizade. E nessa sim, oportunidade é sim. difícil, mas estamos vencendo os obstáculos. Isso é muito Pois é. importante. Tá uma fase difícil, né, Nélida? Muito estranho, né? É porque dessa vez, né, o sofrimento humano foi universal, não poupou ninguém. Porque a Sim, história da humanidade sempre foi muito terrível. Teve sim, epílogos terríveis, teve tormentos, teve pragas. E a humanidade sempre foi levando adiante o que ela imaginou ser a civilização para ela. Só que, de vez em quando, ela é capaz de crueldades infinitas, mas também se reabilita depois. Portanto, sim, nós temos que desejar que, após esses horrores que estamos vivendo, quantas mortes, quantos sobressaltos terríveis, que não digo melhorar, porque é difícil lapidar o coração humano. Nós não somos fáceis. Mas eu pois, acho que está sendo uma lição para muita gente. Eu acho que sim, sim, não é? sim, Uma sim. coisa que há pouco eu estava pensando, de Uhum, repente, em termos de economia, né? Eu, no outro dia, uhum, conversando com um amigo, disse para ele: Olha, eu tenho 4 tomates na geladeira. Quando é que na minha vida eu teria 4 tomates? Mas eu tenho um uhum. carinho por esses 4 tomates que agora estou com pena de gastá-los. Então você vê que, de repente, Imagino, tudo imagino. ganha uma dimensão diferente, por conta do Sim, quê? sim. Dessa via crucis que estamos vivendo. Sim, eu Né? acho que o pessoal acaba dando mais valor em pequenas coisas que antes não se dava, né, Nélida? Eu acho que Agora tem isso, né? tem razão. O problema é que a humanidade esquece rápido. Né? É, A memória é frágil, embora em termos universais ela persiste. Ela é capaz de reproduzir ocorrências de séculos, de milênios. sim, Não é sim. verdade? É muito Nossa, interessante a nossa sim. memória. É, principalmente a senhora, né, que está aí na véspera do seu aniversário. É uma É. honra falar com a senhora. É um presente para mim que a senhora está me dando, né? E Seu você aniversário é também. amanhã. Seu É aniversário é 3 de amanhã, não é maio. isso, Nélida? É 3 de maio, Isso. mas você está me dando um presente porque eu posso vê-la, ouvi-la, e você está permitindo que eu fale e escute muitas pessoas que estão aqui em torno de nós. Sim, Ou estão seja, mesmo. estamos participando ativamente da vida brasileira, não É, é? sim, eu acho que é um momento em que a gente está aprendendo juntos muitas coisas, né? Dentre elas, Isso. essa questão desse relacionamento virtual, que antes a gente nem dava tanto valor a isso, ou então nem se importava, porque o nosso contato pessoal sempre foi muito intenso. Mas agora, de repente, a gente está sendo obrigado a aprender a lidar com essas coisas, né, Nélida? Para você É, deve e eu, estar sendo uma realidade mas muito você, estranha, não tá? não, pelo seguinte, a professora Carla é mestra, me botou e eu obedeço, eu sigo direitinho. Num minuto, eu tenho a impressão que eu nasci nesse universo. Esse é o meu epicentro. E, Que além do beleza. mais, é uma coisa interessante. E tendo essa experiência virtual, como você bem designou,
Eu não me Uhum. afastei da minha centralidade, porque eu acabei no dia 27 meu novo romance. Eu trabalhei esse tempo todo, há anos, Sério? 8, 10, 8 horas por dia. De modo que o meu Hum. universo, o meu cotidiano está preservado. Que Interessante coisa isso. maravilhosa. Não, e que novidade mais espetacular que a senhora está trazendo em É, primeira mão para nós. A senhora está terminando já um terminei, novo romance? já Terminou? terminei. Você se Que lembra que eu delícia. estava em Portugal? Eu Sim, nós estivemos estava juntos. Uhum. trabalhando já no romance, pesquisando ao mesmo tempo, fazendo viagens por Portugal, porque há muito tempo eu aprendi que a paisagem fala, a paisagem dialoga com você. Porque a Sim, paisagem, embora seja natural, é um produto da natureza, mas ela é plasmada pelo ser humano. O ser humano sim. corta a árvore, poda as árvores, povoa o terreno com bichos lindos, amadíssimos. Né? Ou seja, o ser humano não está desvinculado da paisagem. Então, nós saíamos para Portugal, né, a professora dirigindo, e com a Uhum. minha cachorrinha Suzy Pinhon, Oh, a que é uma Suzy, eu lembro paixão. dela. Que bonitinho. Você a conheceu, Sim, conheci ela ela foi no naquela vez em nosso. Portugal. Uhum. Então, eu lá estava, trabalhei muito, e aí eu voltei para o Brasil, mas quando eu voltei, o manuscrito, porque eu estou com um problema de visão, o manuscrito já estava pronto. Então, eu fui fazer versões, eu já fiz 7 ou 8 versões do livro, Uhum. inteiro, Olha. trabalhando, refazendo, refazendo, porque a literatura é muito interessante, meus queridos amigos. Enquanto você a está produzindo, ela te educa, ela é pedagógica. Os personagens falam, dizem que não estão gostando da orientação que eu estou dando a eles, entendeu? A Que coisa linda. linguagem diz assim: você aqui fraquejou, deixou uma lacuna imperdoável, Nélida. Aí eu digo Meu assim: Deus. o que, que me falta? Porque eu sou humilde em relação ao texto. Depois eu brigo com ele. Né? Aí eu digo: tá bom, vamos lá. Aí eu faço, eu refaço, eu refaço. Olha, é um trabalho de formiguinha, Que sabe? Mas eu gostoso, não coisa linda. protesto. Eu não Uhum. jogo um papel fora se eu falhei. Eu não Uhum. protesto. Eu sou eternamente agradecida ao que eu obtenho com meu esforço e o que Uhum. a literatura permite que eu desvende. Porque é como se Uhum. a literatura ela se abre, ela tem um corpo faustoso, um corpo deslumbrante. Ela se abre para mim. E eu vou lá, eu vou dar Poxa, um que coisa beijo nela, linda. eu Uhum. acaricio a literatura, eu digo para ela, mas você é muito difícil, por que, que você não se entrega com mais facilidade? Enfim, o livro está pronto. Que coisa O livro linda, porque eu lembro que quando nós estivemos na sua casa em 2013, lembra, para fazer aquele vídeo também, lindo. também, é, E a senhora disse uma coisa muito interessante: quem ama a literatura, ela tem que dar provas de que ela ama a é, literatura. E eu é. acho que é exatamente isso que a senhora faz, né? Aliás, eu não acho que é só em relação à literatura. Eu sempre prego aos amigos, ao público, Sim, que deem provas do amor quando você gosta. sim. É inevitável que você, vamos dizer, torne visível os teus sentimentos. Não precisa gastar uma fortuna, mas são pequenos detalhes, uma palavra, um cumprimento, uma Sim, lágrima. Uma lágrima tem custo. sim. Lágrima custa caro. Não é assim mais Lágrimas. nem menos que você derrama, lacrimeja, os olhos lacrimejam. Olha que língua bonita, né? Já Que pensou dizer lindo. assim, olhos lacrimejam? Queridos, eu sou uma enamorada da língua portuguesa. Quando É, eu consigo ingressar no âmago de um verbo, de uma palavra, eu digo, meu Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? que coisa. Engraçado. E foi por isso que a senhora escreveu o livro Uma Furtiva Lágrima? Uma Tem furtiva alguma coisa a lágrima. ver? Foi, mas eu sempre estou escrevendo. Claro que ali teve um propósito muito especial, uma furtiva lágrima. Né? Eu fui me decretar o meu fim, eu ia morrer em 6 meses, mas Exatamente. aí, exatamente. Então eu comecei a escrever como se fosse assim um testamento, né? Final da vida. Exatamente. Mas acontece que eu não gravitei só em torno de uma enfermidade. Ao contrário, eu falei dos sentimentos, dos amores, da vida, das memórias, do Brasil, o que é o mundo, o que é
a universalidade das coisas, tudo que está no horizonte humano e que me atrai a atenção. Houve um grande filósofo romano, Terêncio, ele dizia o seguinte: tudo do humano, tudo que que está ele não diz exatamente assim, mas na esfera humana me interessa. Ou seja, o humano me diz respeito. Então, esse Uma Furtiva Lágrima, da editora Record, ele nasceu dessa postura minha em relação ao pensamento. Eu gosto muito de pensar, ouviu? E eu não acho que pensar seja um privilégio dos filósofos, ou que você precisa ser assim, arrogante. Não. O pensar está ao alcance de todos. Eu já vi pessoas me dizerem maravilhas a partir da sua modéstia. Né? Eu conheci pessoas interessantíssimas na minha vida, todas muito modernas e pobres. Eu, ao contrário, cada dia mais me interessa a pessoa oficialmente humilde, porque ela não é humilde. Né? Ela tem, assim, a coroa da sua humanidade. Né? Então, tudo isso para lhe falar deste livro, Uma Furtiva Lágrima. Mas eu tenho uma outra notícia a lhes dar, se me permite. Que ótimo! Que Há delícia! muito tempo eu desejava fazer um livro sobre o meu amadíssimo Gravetinho Pinhon, que Ah, faleceu. Gravetinho! Eu Pois já conheci comecei. ele. Já comecei. Já tem Sério? título. Já tem título. Vai ser Gravetinho, o Imperador. Ele era o imperador. Agora, Nélida, ele era o cachorro mais bravo que eu conheci na minha vida. Ele era muito bravo, né? Pois é, as pessoas diziam isso, eu não achava. Mas me chama de Nélida, querida, me chame de Tá Nélida. bom, Eu sei que é tá uma bom. deferência, mas eu vou gostar que você me chame de... Aliás, as pessoas todas me chamam de Nélida Pinhon. Só que as pessoas adotam uma atitude muito reverente, muito bonita. Quando você diz o nome só, implica numa intimidade. Mas se Sim, você inclui o sobrenome, torna sobrenome. uma legenda. Nélida Aham. Pinhon. Você entendeu? Então, os mais Sim. jovens, quando me dizem Nélida Pinhon, eu sei o que eles querem dizer dessa forma. É muito bonito. É bonito mesmo, né? É É bonito, bonito, porque a é vida bonito. pede cerimônia. Há Sim, que ser eu concordo. cerimonioso. Eu Eu me concordo lembro, completamente. não é? Uhum. Há muito tempo, alguém me telefonava, uma telefonia, e dizia assim: pois não, meu amor, para mim. Eu disse assim: olha, nós não temos intimidade para você me chamar de amor. Até pode ser que no futuro. Ela ri. Porque são palavras que você tem que reservar para circunstâncias especiais. Não é Sim, não? E no sim, eu mais, eu concordo. gosto. E outra coisa que eu sempre penso muito, queridos, que prazer é, da sua parte, pedir que alguém lhe chame de Nélida. Partiu de mim. Você, com a Aham. sua elegância, disse Dona Nélida, mas eu, pelo carinho e pelo respeito e pela admiração que eu tenho por você, eu dispensei você. Não é bonito essa dispensa? Bonito, Tem que muito, uma esperar. delícia. E Temos que fico esperar. honrada. Aham. Isso, E me isso, sinto muito honrada, né? isso. Vindo de você, que é uma pessoa que eu estou há quanto tempo É querendo falar verdade. com você. Mas, Gisele, saiba disso. Em nenhum momento eu disse não, que eu não podia, porque eu não queria. Foram Sim, circunstâncias da minha vida, sim, eu que não vem ao entendo. caso mencionar. Eu Não é? entendo, claro. Então, mas foi por isso que eu sempre gostei. Eu não tenho ido a nenhum lugar por aqui. Não tenho. Aham, uhum. Você vê que eu tenho passado muito tempo no exterior, não é? Tem mesmo, E portanto. vou e volto, e quando eu estou muito apegada ao trabalho. E, além do Uhum. mais, tem a minha Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição que eu amo muito. Eu vou muito Exato, até. exato. O que eu ia até dizer agora, que pode ter que alguém que não saiba, mas você foi a primeira mulher, né, presidente da Academia Brasileira de Letras, e quem te apresentou à época foi o Ledo Ivo, com o qual assim, Foi, você foi, amava, adorava, um grande amigo, né? olha, ele foi. E o muito interessante que ele não Uhum, votou em mim. Não sei, uhum, porque ele tinha compromisso afetivo com o outro candidato, é justíssimo. Mas ele uhum, aceitou, o presidente pediu,
ia ser o João Cabral, de Belo Horizonte. João Cabral, na última hora, se eu não consigo escrever, o que era verdade, ele era muito difícil como pessoa, grande poeta, sem dúvida. Aí o Lê do Ivo aceitou. Eu nunca me esqueci dessa generosidade. Fomos amigos até o final. Eu senti tanto a perda dele, porque ele era muito irreverente, ele era traquinas, levado. Sabe uma pessoa levada? Eu adoro uma pessoa levada. E ele era, mas enfim, formidável. E você tinha uma afinidade tão grande com ele que sempre pedia para ele colocar tênis, né? Falava para ele, ponha tênis, coloque tênis, vários tênis diferentes, porque ele tinha mais liberdade para andar com tênis, mais facilidade, não era? Exatamente, eu sempre mando muito na vida indumentária dos amigos. Sempre, eu digo assim, às vezes, um acadêmico, no outro dia, há alguns anos, um acadêmico estava com uma coluna muito bonita, e eu elogiei a coluna, porque eu gosto de elogiar os amigos. Eu acho que você tem que dizer o que pensa e enaltecer o próximo. Então, ele disse, você gostou? Eu disse, sim, mas tem um reparo. Qual? A camisa está muito feia. Tira essa camisa. Não é isso? É isso aí. Isso é amor, isso é bem-querer. Tá certo, né? A personal stylist dos amigos. Isso. Eles acham. Um deles, uma vez, disse assim, o que houve que a Nélida não elogiou minha gravata? E era uma gravata do Hermès. Eu devia estar distraída. Mas... Agora, Nélida, me conta uma coisa. Nesses tempos tão duros que a gente tem passado, que a gente tem vivido, mensagem que você daria para as pessoas em relação a elas se sentirem mais leves, mais positivas e com mais vontade de continuar a vida, apesar de que ela tá tão nebuloso, está tudo tão estranho que a gente está vivendo? O grande problema... daria com a sua idade, eu não posso dar conselho, mesmo porque alguns têm comida e outros não têm. Uns têm um quarto, outros não têm. Então, é uma desigualdade fenomenal. Então, o que eu posso dizer para um é difícil e indelicado dizer para o outro. De todos os modos, uma coisa que me parece certo, é que a história da humanidade sempre foi muito difícil. De vez em quando melhora, de vez em quando nós prosperamos, inclusive há séculos que houve mais generosidade, mais acertos. Assim como dizem, sabe o quê? Uma coisa muito interessante, que houve séculos chuvosos, que choveu mais que outros. Veja só, até isso é calculado. Então, se você percebe como ao longo da trajetória humana nós padecemos, houve cativeiro, povos dizimados, né? Povos que eram deslocados dos seus meios, tinham que parar no seu ano, por exemplo, os visigodos vieram lá da Alemanha e foram parar na Galícia, alguns deles, na Espanha. Então, nós sempre fomos postos à prova para dar, eu vou dizer, prova, repito, né, de que nós queremos sobreviver. Nós somos sobreviventes. É preciso que cada um de nós pense o seguinte, eu sou sobrevivente. E uma coisa muito interessante, isso está tão dentro do espírito, no nosso coração, da nossa psique, que havia na Europa uma reflexão que é posta em prática, que após uma grande guerra, havia que ter um filho. Você repara só, por quê? Houve um despovoamento, morreram milhares de pessoas, milhões, então havia novamente que tentar povoar a terra. Você entendeu? Olha só, que a mulher, não era só o ventre da mulher que falava, era o homem que também achava que era uma contribuição deles para a terra, para a civilização. Então eu acho que nesse momento nós estamos sendo desafiados pela civilização ocidental. Fiquemos no ocidental no momento. Nós estamos sendo desafiados. Como é que nós vamos reagir a esse desafio supremo e terrível, que nunca pensaríamos possível? Alguém poderia imaginar que ocorresse isso em termos universais no mundo todo? Ninguém poderia imaginar. Então eu penso que há que ter persistência, obstinação, uma tentativa de paciência, não é uma resignação acanhada que abate você e que te humilha. Não, eu não estou pedindo humilhação, nem estou sugerindo. Ter aquele espírito de pensar o seguinte, eu tenho que conseguir um pouquinho de arroz e feijão para os meus filhos para comer.
entendeu? Eu tenho que fazer, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar, eu tenho que buscar um pouquinho de água para me lavar, eu tenho que fazer alguma coisa para dar exemplo aos meus filhos de que eles foram postos no mundo como um produto do amor, do pai e da mãe. Ou seja, nenhuma criança pode ter nascido involuntariamente, não deveria. Então, dentro desse espírito, não é, de sobrevivência, há que pensar nisso. E vou lhe dizer uma coisa. No outro dia eu pensei o seguinte, eu não quero morrer, mas pode acontecer. Então eu pensei o seguinte, que minha vida teria sido bem vivida, teria sido digna, teria sido abençoada pelos meus pais desde o início, pelas pessoas que eu conheci, pelos amores que eu vivi, pela arte que eu fiz, pela literatura, por você agora que estamos conversando, por todo mundo. Então, eu não quero sofrer muito, mas eu acho que a passagem pode ocorrer, porque faz parte. Nós não viemos aqui para ficar. Nós Agora, não somos residentes da Terra. Ah, sim, não somos Como mesmo. diria o Neruda, acho que é o título de um livro não sei, do Pablo Neruda, agora fiquei em dúvida. Ou se eu estou inventando. Então, mas, Nélida, você que viveu uma época tão linda, né, uma juventude maravilhosa, com os grandes escritores, foi amiga de Clarice Lispector, amiga de Ledo Ivo, de João Cabral de Melo Neto, teve a oportunidade de estar com Rubem Fonseca também, com todos esses grandes autores, e você ainda está entre nós, felizmente, Graças a Deus. tão feliz. Aproveitem, aproveitem enquanto eu estou aqui. Exato, é verdade. Como que você retrata para a gente? Como foi essa vida tão bacana entre vocês, jovens, amigos, vivendo juntos na boemia, no Rio de Janeiro? Na época o Rio de Janeiro era gostoso de viver, era tranquilo, tinha paz. Como é que foi essa época? Eu entendo a sua indagação, mas eu vou dizer uma coisa, não foram todos que tiveram essa vida. Eu quero mostrar isso como exemplo de que eu escolhi essa vida. Eu lutei para ter essa vida. Eu enfrentei desafios e confrontos muito graves, muito sérios, mas para viver essa vida com dignidade, como eu disse, e com alegria. Eu fui sempre alegre. Eu nunca, vamos dizer, combati os adversários. Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não era assim uma falsa valente. Também nunca fui covarde, nunca fui. Então eu sabia que a vida que eu estava levando era a que eu queria e que ia me conduzir à liberdade. Que eu ia ser a mulher que eu queria ser. Eu sempre fui feminista desde muito cedo. Eu achava que a mulher tinha que lutar com elegância pelos seus direitos. Sempre foi isso. Eu vivi experiências fantásticas. Eu vivi no exterior, vivi na França, vivi nos Estados Unidos. Então, tudo foi acontecendo porque eu me arrisquei. Porque eu dei os passos que poderiam ter me levado para o abismo. Eu poderia ter me precipitado no desfiladeiro. E agora, é uma preocupação que eu sempre tive, que minha mãe dizia assim, minha filha, faça o que fizer, mas tenha sempre dignidade. Você vê que eu falei já umas 4 vezes dignidade. Porque eu acho que é honra, é um patrimônio. Isso faz com que qualquer um de nós que está com dificuldades terríveis erga a sua cabeça e exija o bom trato devido à sua humanidade. Ah, com certeza. Que coisa mais linda. Ô, Nélida, você estava falando que sempre foi feminista, mas não gosta do termo de literatura feminina. Por que o termo literatura feminina não te desce bem? Me diz uma coisa, a literatura masculina? Alguém fala em literatura? Não, né? você fala em literatura feita por escritores, mas não fala em literatura masculina. Então não existe literatura feminina. A literatura resulta de uma concepção totalitária e total do mundo. Portanto, quem escreve tem no seu feudo privado, no seu âmago criativo, a figura de homem e de mulher. Eu, quando escrevo, eu não tenho sexo. Eu tenho o corpo que eu estou querendo analisar, o personagem que eu quero abordar. Portanto, eu não sou mulher escrevendo e não sou homem escrevendo, eu sou tudo que existiu que arfa na vida. Você vê, por exemplo, o grande Flaubert, Gustave Flaubert.
tá? Que fez um dos romances mais importantes do século XIX, Madame Bovary. Ele dizia, quando ele foi levado a um processo, acusado de pornografia pelo livro Madame Bovary, há um momento que ele diz assim, Emma, o nome da c'est moi. Emma sou eu. Ou seja, ele foi ela durante 5 anos, que foi o tempo de fatura do romance. Ou seja, não pode haver limites, porque se você admitir que quem escreve é um homem, quem escreve é uma mulher, a literatura acabava. Como é que o Tolstói fez a Ana Karenina, que é um personagem fantástico? Os grandes personagens homens e os grandes personagens mulheres. Você abraça todos os corpos, né? Sem eugenia, sem preconceito, sem expurgos, e você então faz desses personagens que tenham verossimilhança, que sejam aceitáveis. E tem mais, queridos. Eu não acredito em personagem inspirado em uma pessoa. Para mim, o personagem é múltiplo. Ele nasce de uma soma de todos os... Ele é arquétipo, ele nasce de todos os seres. Que você é um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, um dedinho pode ser seu, meu outro dedinho pode ser meu. Você entendeu? Então, com isso, um chinês pode ler Dom Quixote. Senão ele não aguentaria ler Dom Quixote. Como é que ele vai entender o Sancho Panza? Que é uma figura excepcional de personagem. Ele só entende porque o Sancho tem alguma coisa que ver com ele na sua província chinesa, perto daquele rio extraordinário, onde você cruzava parte da China. Entendeu? É assim. É isso aí. E é mesmo. Ô, Nélida, e como é que foi a sua infância? Porque você é uma carioca galega, né? Mas nasci no Rio de Janeiro, Nascida no Rio de Janeiro, mas família espanhola. E você Galinha. viveu com os familiares, viveu com seus pais lá também, ou só aqui no Brasil? Como é que foi essa sua passagem de infância, adolescência, aqui no Rio, aqui no Brasil, na Espanha? Olha, a pergunta comporta uma resposta muito longa, né? Mas eu podia, talvez, não sintetizar, mas tentar dar-lhe um sentido de verdade, um sentido biográfico, melhor dito, que eu tive uma infância que eu considerei feliz. Porque eu gostava muito da minha família. Até hoje, os escritores, de modo geral, não querem dar prova de amor à família. Família é jeca. Família é uma coisa que que os escritores não podem ter, não devem ter, né? Mas eu adoro a minha família. Minha família, eu sou gratíssima que eles me deram. Foram generosos comigo. Tanto que uma das figuras essenciais da minha vida é meu avô Daniel. O velho Daniel, que chegou ao Brasil com 13, 14 anos, veio fazer a América, como se dizia. Então, ele para mim é exemplar. E depois minha avó amada. Então, a minha família toda me instaurou valores e princípios. Por exemplo, entre outras coisas, meu avô, Daniel, me pegava, ele deixou de trabalhar aos 50 anos. Naquele tempo, 50 anos era muito mais. E começaram muito cedo, teve uma vida muito trabalho, sustentando muita gente. E ele, então, me pegava com a minha avó amada, ia à minha casa, eu era neta querida dele. Ele dizia, vem almoçar comigo. Me levava para a cidade, entrava naqueles restaurantes todos que ele adorava, conhecia tudo e todos, e dizia assim, minha neta, escolhe a mesa. Era uma responsabilidade. Qual era um bom lugar num restaurante? Um restaurante português, italiano, árabe, o que fosse. Aí eu disse, sim, meu avô, eu escolhia. Depois eu dizia, escolha o que você quer. Aí ele me ensinou a escolher a comida e depois dizia, não gostou? Devolve. Eu tive a noção do repúdio, que comida podia ser boa, podia ser bem feita e que eu tinha o direito de recusar. Então, e ele me ensinou, por exemplo, uma coisa que eu acho uma maravilha, a acender um charuto dele, não para mim, eu nunca fumei, aliás, nunca fumei. Então, eu preparava o charuto do meu avô, tinha um aparelhinho para cortar a ponta, eu cortava, botava um palitinho na ponta, e molhava depois de estar aceso, acendia com palito, sabia como fazer o círculo, melhor dito, para queimar bem tudo ao mesmo tempo, e dava para ele prontinho.
Mas antes eu molhava a ponta, onde tinha o tal do palitinho, no Uhum. conhaque. E ele então fumava. Quer dizer, uma aprendizagem extraordinária. Me ensinou vinhos, me ensinou tanta coisa. E Você me é filha lembro, única? eu Você é fui filha filha única? única, sou filha Você é filha única, e única. graças a Deus. Ninguém gosta de ser filha única, não é isso? Pois eu adoro. Sabe por quê? Eu vou lhes dizer por quê, para que não pensem mal de mim. Porque se eu não fosse filha única, meus pais não teriam condições econômicas para me dar a educação que eu tive. Eu tive uma educação, queridos, extraordinária para uma brasileira. Que Entendeu? coisa linda. É, porque É a mesma aprendia coisa, minha línguas. filha Eu, também. eu tinha assinado, eu lia toda a literatura. Como menina, eu tinha Uhum. conta aberta na livraria Freitas Bastos. Eu ia ao Teatro Municipal o tempo todo, eu ia todo o teatro dramático ali, o Serrador, entendeu? Viajávamos, eles me levaram há uns 10 anos para a Europa, fiquei lá 2 anos. Então, não teria com essas condições. Eles fizeram um grande Uhum. sacrifício para mim, para eu ter essa educação. Mas o dinheiro só dava para uma, não para dois. Então, Eu e também além do tenho filha mais, única. eu sou muito. Eu converso com todo mundo. Eu tinha primas muito amadas, minha prima Nelita, que era mais velha do que eu, que me amava muito, e eu a ela, filha da tia Maíta. Então, eu tinha convívio. Não me fez Uhum. falta. Aham. Absolutamente não me fez falta. Uhum. Porque eu conhecia Eu todo mundo, percebi. falava com todo mundo. Até hoje eu converso com todo mundo na rua. Eu vejo alguém passando com uma caixinha, eu digo: o que você tem, meu filho? Ele para, aí me mostra, ele diz: quanto você está vendendo? Ah, não, tá caro. Você faz o seguinte: vende assim, faz isso. Eu ensino a ele a vender a mercadoria para ele ganhar dinheiro. Inclusive, você tem uma veia muito boa assim para negócios, para comércio, para lidar com dinheiro, para fazer negócios, não é, Nélida? Não, não, negócios não tenho, Sim. não, mas eu tenho sim. Para Um eu tino. ganhei, não, não, o Aham. que eu tive, que eu lutei muito para dar conforto à minha mãe. Então, eu trabalhava, eu não se esqueça que eu ganhei os maiores prêmios internacionais, Sim, você fez. eu dava cursos no exterior, fui catedrática durante 13 anos, eu era inclusive o maior salário, enfim, tudo isso foi uma grande luta, mas de verdade eu nunca sacrifiquei a literatura, nunca abri um negócio, Uhum. nem pensar. Tudo para mim Uhum. era literatura. Eu E abri a mão de quando. tudo pela Uhum. literatura. E a literatura, ela entrou na sua vida desde sempre, desde quando que Desde você se despertou? Eu sei que você sempre leu a vida inteira, desde criança, mas quando quis ser escritora? Aí eu comecei a perceber que o mundo era pleno de aventuras. Porque o agradável da vida é ser aventureiro, é ser andarilho, é perambular pelas terras, pela estepe, pela tundra, pelo deserto de Gobi, o que seja, não é isso? E não Sim. ficar em casa. Eu não queria ficar em casa. Então eu comecei a ver que os livros eram fascinantes. E eu pensava que eles eram fascinantes porque o autor contava a sua história. Depois eu percebi que o livro é produto da invenção, da imaginação, e que por isso é tão fascinante. Aí eu disse: eu quero isso. E comecei a escrever. Eu fazia umas historinhas num caderninho, caderno, né, bloco. E como eu sabia que havia que ilustrar, então eu fazia umas bandeirinhas, porque eu não tinha o menor jeito para desenho. Eu costurava as folhas e vendia para o meu pai. Eu já tinha noção de direitos autorais. E assim foi. Foi indo, Uhum. e eu sempre dizia para o meu pai, quando íamos assim a um hotel, eu dizia: pai, diz aí, porque havia que fazer o registro na portaria, ele disse: escreve aí que eu sou escritora. Ele olhava para mim: essa menina está me induzindo a mentir? Mas é o que eu queria. Sempre, sempre foi a literatura uma paixão. E você sempre retratou nos seus livros, pelo menos assim nos que eu conheço e que eu li mais proximamente, você sempre retratou, acho que a sua vida, a memória, a sua história de vida, as suas relações pessoais, né? Porque você acha que sempre viveu uma vida muito plena, muito feliz, como você mesmo coloca, você sempre foi feliz, apesar de tantas adversidades da vida, mas
sempre foi feliz. Me parece que a sua literatura retrata muito isso, né? Muito memória, história, Eu passado. retifico duas coisas. Eu não fui Uhum. sempre feliz, porque parece que eu sou uma mulher alheia, alienada. Não. Não, Eu fui não, feliz alguém, no sentido pé no chão, né? eu sei, eu fui Uhum. alguém que eu tive adversidades, sofrimentos, como Sim, claro, todo mundo. Não é? claro, Perdi pessoas que eu amava, né? claro. Perdi meu pai cedíssimo, tive que assumir tudo muito cedo, com 21 anos. Né? Uhum. Agora, esses livros a que você se refere, que realmente você tem razão, não são os romances, porque eu tenho muitos romances. Né? Exato. O mais famoso dele é o romance A República dos Sonhos, que, aliás, República foi do um Sul. livro que me ajudou, um romance que me ajudou a ganhar os grandes prêmios internacionais, que eram de conjunto de obras, mas a República aparecia com grande destaque no meu currículo, na minha Sim. biografia. Completou 30 anos, né, esse livro? 30 anos, então a editora Record, que ele pertence à Record, fez uma edição Publicou. linda, muito Lindo, bonita. sim. É um Uhum. romance que até hoje é muito lido. E dizem que Uhum. é um romance épico, né? Tem uma força poderosa que conta a história Sim, do Brasil e a história sim, da imigração. Que o exato, Brasil é filho também da imigração. Né? Ele é exatamente. filho de várias etnias, maravilhosas etnias. Daí termos o que eu penso ser o maior patrimônio brasileiro, além da Exato, língua, da integração geográfica, a mestiçagem. sim. Ser, sermos mestiços, né? Que se deve a toda essa fusão fáustica de todos os povos que aqui chegaram Sim. e os índios que aqui estavam. Embora Uhum. os negros, por exemplo, chegassem com sofrimento atroz. Os navios negreiros são uma das piores evocações da humanidade. Aliás, Machado de Assis menciona isso no romance dele, Dom Casmurro. Dom Casmurro, isso mesmo. Na verdade, Onélida, essas referências que você coloca, e mesmo a República dos Sonhos, ele tem um pouquinho também, apesar de ser um romance que tem a história do Brasil, mas me parece que ele tem um pouquinho também, um pouquinho seu também, da sua autobiografia, ou não? Você ficou um tempo Não, reclusa, sem querer falar com ninguém, ficou afastada para poder escrever esse livro, não, eu e... falava com as pessoas assim, querida, eu não sei o que estão te dizendo. Tanto que eu, por exemplo, durante a confecção desse livro, eu aceitei uma coisa porque se tratava de Cuba. Eu fui a Cuba, fiquei um mês em Cuba. Uhum, Eu à noite, mas eu trabalhei, realmente você tem razão. Eu trabalhei uhum, durante 2 anos, 10, uhum. 12, 14 horas por dia. Porque é um romance grande, poderoso, no sentido, é forte, né? Mas Uhum, não é biográfico. É um romance uhum, totalmente de invenção. Agora, eu fiz uso de um conhecimento que eu tinha. Quando eu incluo a imigração e personagem imigrante, é porque eu dominava o tema. Então, isso sim, favoreceu a minha narrativa, né? sim, sim. Porque é um livro que tem, isso sim, tem partes históricas. Tem, por exemplo, o Brasil de 2 séculos, tem o Uhum, Brasil de Getúlio Vargas, tem da ditadura de Vargas, da ditadura militar, tem a travessia atlântica, tem inclusive pedaços do século XII, tem das peregrinações medievais, tem tudo. É um livro vamos dizer, cobre grandes períodos históricos do Brasil e uhum, da humanidade. uhum. É Que um coisa livro que, vamos linda. dizer, que tenta recuperar as utopias humanas. Uhum, uhum. Nélide, eu sei também que você Bom, esse livro, A República dos Sonhos, ele é ao concurso, né? Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas a literatura da mitologia, ela teve alguma influência na sua escrita em algum livro, em algum momento? Porque você gosta muito de mitologia, né? E Mas eu não você... abuso nos meus livros. Mas o que eu tenho, você tem razão, é o seguinte: eu tenho uma boa formação grega. Exato. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, menina, eu me descobri herdeira de duas culturas, a brasileira e a espanhola. Isso foi uma maravilha na minha vida, e isso se consolidou quando eu passei 2 anos na Europa, dos Aham. 10 aos 12. E eu fui me dando conta que com esses ingredientes que eu tinha, com essa possibilidade de circular por duas grandes culturas, me Uhum. habilitava a visitar as grandes culturas da humanidade.
dos séculos pretéritos, dos séculos antigos, arcaicos quase. Então, eu me tornei uma grande leitora dos clássicos, não só clássicos de literatura, mas da história com H maiúscula. Então, eu desde o Sumério, inclusive também tive, como eu estudei em colégio alemão, não é? Eu tinha possibilidade de estudar muita teologia. Isso foi uma maravilha para a minha formação intelectual. Não é? Então, tudo isso conjugado me deu uma visão que eu tenho do mundo. Por isso que eu falo muito assim, você tem que visitar a história para entender a trajetória humana. E é verdade, se você não tem noção da história, se você não sabe o que aconteceu no século II, o que aconteceu no século IV, você é uma pessoa que tem uma psique vazia. Você não tem um coração pleno da sabedoria humana. Por exemplo, vou dar uma ideia. No século IV, já estava bem implantado o cristianismo, mas havia resíduos do paganismo, que o paganismo não é ausência de Deus, de deuses. Tinha os deuses, e deuses que tinham imensa liberdade. Então, o cristianismo chega com imposições, ao mesmo tempo, é uma ressurreição para os pobres, para os escravos, né? Muito bem. Então, mas nesse período você percebe e sabe que havia grupos que reverenciavam igualmente os cristãos e os pagãos. Quiseram uma liberdade extraordinária. O seu espírito podia frequentar todos os deuses, inclusive o Cristo. Então, era nesse sentido. Nota-se que esse conhecimento que eu fui acumulando, sim, vou lhe dizer, enriquece as minhas metáforas. Sim. Me dá uma dimensão poética. Com certeza. Ô, Nélida, só voltando um pouquinho nesse livro que você falou que acabou de escrever, você pode falar qual que é o nome dele? Já tem nome esse livro? Posso, já está divulgado. Um dia chegarei a Sagres. Sagres é uma cidade linda, maravilhosa, numa região do Algarve. É a ponta setentrional de Portugal. Vamos dizer, equivale a Finisterre da Galícia. Você está à beira do Atlântico. É como se você visse a América do outro lado. Ai, que coisa mais então, linda. O livro está pronto, graças a Deus. Eu achei aquela vez que nós estivemos juntas em Portugal, eu achei que você estivesse fazendo uma furtiva lágrima, mas ele já estava pronto. Não, já estava pronto. Já estava pronto. Eu fiz uma limpezinha, mas eu em Portugal, veja só, querida, eu trabalhei muito, porque além do livro, eu ia muito à Espanha fazer conferências, fiz conferência no Museu do Prado, eu fui homenageada a um seminário sobre a minha obra pela Universidade de Salamanca, por motivo dos 800. E em Portugal eu ganhei prêmio, eu fui homenageada na Póvoa do Varzim como a escritora do encontro. Houve muita coisa, e eu andava para cima e para baixo, eu não sei como é que eu escrevia tanto. Quebrei o braço, tudo aconteceu, mas eu resisti, eu sobrevivi. Que coisa linda! E esse livro está previsto para quando o lançamento, Nélida? Não sei, eu estou entregando agora essa semana, vou mandar para os editores da Espanha, de Portugal e sobretudo, a editora Record, que são meus editores, né? A Sônia Machado e Carlos Andreasa. Eles já receberam o primeiro capítulo. Ai, que coisa linda. Agora... Quem sabe não dá certo da gente lançar aqui em Poços de Caldas, pessoalmente, hein, Nélida? Podemos, claro, vamos fazer tudo. Eu estando bem, nós vamos aí. Vou a todos os lugares. Então, vamos esperar passar essa onda chata do corona, né? Aí vamos ver se a gente agenda, né, Nélida? Olha, nosso horário está quase apertado, mas eu quero falar eu quero perguntar para você sobre esse livro aqui, que eu sou apaixonada, o Livro das Horas. Sim. Eu adoro o Livro das Horas. Né? Foi quando eu estive com você aí na sua casa, você me fez com um autógrafo maravilhoso, com uma mensagem super linda, que eu gosto demais. E eu confesso para você que esse livro me chamou muita atenção por causa do título, Livro das Horas. Eu sou, Nélida, uma pessoa muito preocupada com o tempo e, sobretudo,
quanto mais o tempo vai avançando, os dias vão chegando, os anos vão passando, a gente vai ficando. Eu sinto uma certa angústia em mim, né? E em relação à passagem do tempo, porque eu tenho uma energia e uma vontade de viver muito grande, amo a vida como você. Né? O que você diria para nós que somos ansiosos e que amamos a vida e que estamos vendo o tempo passar tão rapidamente, para que a nossa alma se aquiete um pouco? Que mensagem você pode dar para nós, que é uma pessoa que você que é uma mulher vividíssima e maravilhosa e deliciosa de ouvir você. Você conversa com a gente como se estivesse contando histórias, é uma delícia, muito gostoso. Está contando histórias de verdade, na verdade É, está é. contando histórias. Que mensagem Ó, você deixa para a gente que é tão ansioso, assim, tipo eu, que eu tenho uma ganas pela vida e ao mesmo tempo uma tristeza imensa de saber que o tempo passa tão rápido? mas olha, aproveite o que você puder, faça o que pode, vamos dizer, preencha seu tempo de forma compatível com as suas necessidades, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, você tem que se relaxar um pouco, porque também muita ansiedade, eu acho que prejudica a saúde, né? E te dá a sensação que você nunca vai fazer aquilo que você quer e acaba não fazendo. Eu Uhum. acho que você tem que criar uma aliança entre essa ansiedade e as suas possibilidades. E ter coragem de quebrar as fronteiras para ir além. Cada vez que você for além um pouco, você vai se sentir melhor. Você institui um prêmio para você por ter conseguido alguma coisa que você queria. Não é isso? Como exemplo, né? Mas olha, de qualquer modo, e também entenda que se você se empenhou, fez muito, quando o fim da gente chega, não é? Meu Deus, você deixou quem você quis deixar, você plantou o que você quis plantar, ou seja, você foi produtiva, você ajudou o Brasil, você organizou festivais, você é atrevida, você tem um espírito prático e um espírito empreendedor. Isso já ajuda muito. O que devemos, talvez, é afastar o pânico, o Ah, sim, medo, com certeza. né, de não vou fazer nada. Como não vai fazer nada? Já está fazendo. Viver é um exercício, Com é uma certeza. fabricação, é um fio que você vai puxando lá de você e você vai tecendo. Meu Deus, o que você faz com um fio? Uma suéter? Não é isso? Você faz um suéter de lã, você faz. Ou seja, querida, você administre quem você é. É É, muito importante. Agora, ao administrar quem você é, dá margem a avançar, dá uhum. margem a enriquecer a sua fantasia, o seu espírito público, aquilo que você quer, a ousar no campo dos sentimentos, a se apacentar ouvindo música. Senão você vai Exato. ficar numa angústia tão grande que não vai desfrutar nada. E Porque que é muito pode falar. importante. Há um dos povos que povoaram a Espanha, que chegaram, enfim, meu Deus, séculos antes, não, um pouquinho logo em seguida do cristianismo, são os suevos. Era um Uhum. povo muito interessante que tinha uma vocação contemplativa. Você já pensou que maravilha você ser Sim. contemplativo? E maravilhoso. Seja um pouquinho contemplativa. Olha assim, olha a paisagem. Diz, meu Sim, Deus, essa paisagem foi precedida por milhões de retirantes, de pessoas que passaram por aqui e construíram uma vida sim. melhor para mim. Sim, é maravilhoso. Não, você sabe que eu até faço isso, viu, Nélida? Até eu tenho um pouquinho Então, de... Na verdade é que eu amo muito a vida. Eu fico falando, meu Deus, por que que a gente vive tão pouco nessa vida, né? Você, Nélida, você pensa na morte? todos os dias. É. Todos os dias, todos os dias. Inclusive, é muito interessante, mas não é de agora, não é porque eu tenho idade. Toda vez que eu estava terminando um livro, eu ficava agoniada de morrer de repente, por qualquer acidente, que eu era moça, e não terminar um livro. Um livro, os últimos momentos, me angustiam, porque eu quero deixá-lo pronto. Morreu, morreu, mas o livro está aí. Entendeu? Eu fiquei felicíssima no dia 27 agora, né, de quê? De abril, Aham. dei término ao livro. Felicíssima. E Ai, comecei no dia seguinte o ensaio, no dia 28.
Sério? Já está com outro no prelo, então? Não, um ensaio sobre a Clarice Lispector, já comecei. Ah, sim, então. Mas que coisa linda. Mesmo assim, vai publicar, né, também esse ensaio. Vai ser entregue à editora Rocco. Ah, coisa linda. E a Clarice, era uma pessoa bacana também? Como é que foi o convívio de vocês duas? Hoje está completando Maravilhoso. 100 anos, né, agora, Pois da é, morte de foi Clarice, da um nascimento convívio de Clarice. maravilhoso, fomos muito amigas, falávamos diariamente pelo telefone e víamos-nos muito, muito. Ela era encantadora, uma mulher muito simples, Uhum, reservada uhum. e um grande talento, um talento excepcional. Não é? Muito, muito. Ela não passava nenhuma arrogância, não. Não, e era muito restrita nas amizades, nas relações. Muito pouco, ela dava intimidade a poucas pessoas. Que coisa, né, Nélida? E morreu jovem, né? Morreu Muito, jovem. muito, 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 Morreu muito. Mas jovem. deixou uma obra, Deixa um legado, né? um Como você, legado. né, minha linda? Você está deixando um legado maravilhoso para nós. Se Deus. Inestimável, né? Para muitas e muitas e muitas gerações, né, Nélida? Muito Olha, obrigada. meu Eu fico. carinho imenso. A gente está chegando no nosso horário porque o Instagram tem um tempo que E ele tá limita. certo, porque ele é até ótimo, porque aí ele cerceia, não nos deixa falar a vida inteira. Ele administra a fala. Muito bom, faz bem. É. Ah, mas é muito bom falar com você, as horas passam, a gente nem vê. Realmente é o livro das horas. Você falar com você, as horas passam, a gente sem, vai indo, vai viajando, né? Que E eu gostoso. agradeço o seu carinho, querida, Nossa, agradeço uma muito. E a todos delícia que nos estão mesmo. ouvindo. Sim, tem muita gente aqui participando. Inclusive, eu quero deixar um recado para o pessoal, porque o Instagram ele tem essa infelicidade de que o convidado ele fica na parte de baixo do vídeo e o entrevistador em cima. Então, ficam passando mensagens das pessoas te mandando 1000 beijos, te adorando. Tem assim 1000 mensagens. Depois eu Você posso me até manda mandar para depois? você. Eu Depois posso eu te ver? mando. Ah, me Tem manda. várias mensagens, pessoas te mandando beijo, pessoas de vários lugares e tudo mais. Só que ele fica, né, passando em frente ao seu rosto, né? Então isso é Ah, muito ruim. Então eu mas vou para mim está salvar. bem. Para mim está bem, porque eu já estou precisando pintar o cabelo, mas eu botei uma blusa bonitinha, nova, linda, linda, linda. Sério? Que Claro, eu gosto de beleza. vestir bem, eu gosto de me vestir bem. Mas você é linda, Nélida. Você é linda por dentro, por fora e para Obrigada, sempre. querida. Para Muito sempre. obrigada. Eu vou salvar essa nossa conversa, vou depois colocar no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Flipossos, e lá, quando eu Ótimo. salvar esse vídeo, não vai ter esses comentários na sua frente, não, viu, Nélida? Vai ficar Ah, tudo mas o bonito. que seja, é muito bom que as pessoas falem, se comuniquem, isso é muito importante. É mesmo. Nos faz bem, nós queremos Muito faz ouvi-las. bem. Principalmente nesses tempos sombrios, né? É muito gostoso a gente conversar com as pessoas que a gente ama e trazer um pouquinho do nosso calor para as pessoas. É Nélida, não verdade. tenho palavras para te agradecer, Nélida. Não Mas tenho eu que palavras. agradeço você ter se Meu Deus, lembrado de mim. que delícia. É o Muito presente. Olha, o obrigada. aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fui eu e foram todas as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa fala. E Tá? já tem um bolo, eu já estou com o bolo e o champanhe na geladeira para Ai, amanhã. que delícia. Olha, e aquela páprica que você me deu aquela vez, lembra quando eu estive Sei, aí? me Nossa, lembro. maravilhosa. Eu usei aquela páprica e guardo aquela latinha até hoje, com muito Mas eu carinho. posso lhe dar um dia outra, porque essa páprica da Uhum. Extremadura Vera, é uma das melhores do mundo. São há É uma dois delícia. países, pelo menos, que têm grande produtor de páprica, a Hungria e a Uhum. Espanha. Mas a páprica que eu lhe dei não é a picante, como eles dizem, é a dulce, ou seja, não Isso, é pica. mais adocicada. É. É, é. É a Nossa, que eu gosto. maravilhoso. É a que eu Eu uso em não- e casa. aqui é aquela que você usa nas suas bacalhoadas, né? No Na seu paella, na bacalhoada, paella. claro, 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 A claro. rede espanhola deliciosa. Querida, feliz aniversário, que Deus te ilumine Amém. imensamente. Muita saúde, Muito muita paz, obrigada, muito muita coisa obrigada. boa. Amém. E que em breve, se Deus quiser, a gente esteja juntos, juntas, felizes, abraçando, beijando e conversando mais e lançando esse novo livro, tá? Se Que Deus Deus te quiser, abençoe e eu digo infinitamente. assim, amém para todos. Confiemos no Brasil, confiemos na vida.
Um beijo a todos. Um Exatamente. beijo a você, querida, Um beijo especialmente. grande, prazer e Amém. uma alegria, tá? Foi uma gratidão imensa falar contigo, querida. Então, um Obrigada, beijo querida. Um super beijo. grande e até a próxima, se Deus quiser. Até breve, se Deus quiser. Obrigada, Amém. até breve. Obrigada, pessoal, por toda a prestígio e participação aqui nessa fala linda. Um beijo, meu amor. Um Vamos fazer beijo. coraçãozinho, Nélia, para foto. Como é que se Coraçãozinho. faz? É Assim com a mão, assim? olha. Assim? É, Mas vem eu não. mais para cima um pouquinho. Mais para cima um pouquinho. Isso, assim, coraçãozinho. Opa! Linda. E eu dentro dele. Beleza. É isso Um aí, beijo. querida. Tchau, tchau. Beijo imenso. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau. Obrigada de coração. Tchau.